Hoje trabalhamos reação de substituição em hidrocarbonetos. Pessoal, a ligação carbono-hidrogênio é uma ligação, primeiro, muito forte. Por quê? Porque o átomo de carbono e de hidrogênio, os orbitais de valência são muito pequenininhos, o átomo é muito pequeno e os orbitais são pequenos. Então, quando eles fazem a ligação química entre eles, fica uma ligação muito forte. Além do mais, a ligação carbono e hidrogênio é basicamente apolar. A diferença de eletronegatividade é muito pequena. Então, o que que faz? Que as ligações carbono, hidrogênio e carbono, carbono são muito fortes. Em outras palavras, são muito estáveis. E aí faz com que essas substâncias, que são os hidrocarbonetos, só tem ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio, sejam muito estáveis e dificilmente reagem. Então, a reação dos hidrocarbonetos, elas são em condições que a gente chama de enérgicas, tá bom? E quando a gente consegue fazer essa reação, a gente introduz um grupo funcional. Aqueles grupos funcionais que a gente estuda lá, do álcool, do ácido carboxílico, da cetona, aí os cloretos, né, os halogenetos, essas substâncias vão ser mais reativas do que os hidrocarbonetos, tá? Quando a gente quebra uma ligação, para quebrar uma ligação química, a gente precisa fornecer energia. E quando a ligação química nova se forma, a energia é liberada. Quando quebra, tem que fornecer, processo endotérmico. Quando uma nova ligação no produto é formada, é um processo exotérmico. Como a gente estudou lá na termoquímica, certo? As reações de substituição que a gente vai ver aqui, elas vão ocorrer basicamente em alcanos e aromáticos. Os alcenos e alcinos vão ter um outro tipo de reação que a gente vai ver mais lá para frente. Em todos os casos, o que vai ocorrer vai ser a troca de um hidrogênio ou mais de hidrogênio por átomos de ligantes, dos reagentes. Vai ser sempre o hidrogênio, o carbono sempre vai continuar ali. Ou seja, a cadeia carbônica que eu tinha no começo, eu vou ter no final. Mas o que eu vou trocar? Os hidrogênios. As reações só vão ocorrer basicamente em condições enérgicas, porque, como eu falei, alcanos e hidrocarbonetos em geral são bastante estáveis. Então, geralmente, essas reações vão ser acompanhadas de luz e calor, que são representados por esses dois símbolos aqui, ó, luz e calor, tá? O lambda e o delta. Geralmente, essas reações são via radicalar. O que tem um radical, pessoal? É uma substância que tem um elétron desemparelhado, representado por um pontinho. Pode ser um átomo, um pedaço de molécula, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem um carbono terciário, que é radical, ele é menos reativo do que um carbono secundário radical, que é menos reativo que um carbono primário radical, que é menos reativo que o radical metano. O radical metano é reativo pra caramba. Tá bom? Então, se eu tiver desses 4 casos, quem que vai ser mais reativo? O metano. Quem que vai ser menos reativo? Esse radical terciário. O tipo mais simples de substituição nos alcanos é a halogenação. Lembrando que os 4 halogênios que vão reagir aqui são flúor, cloro, bromo e iodo. Tá bom? Esses vão ser os 4. Os demais, que até existem na tabela periódica, eles são radioativos, ou existem por um tempo de vida muito curto. Então, a química deles nem é estudada. Quando a gente faz a reação de substituição de um hidrogênio por um halogênio, a reação é chamada halogenação. E aqui a gente tem 2 exemplos. No primeiro exemplo aqui, ó, pessoal, metano reage com um gás cloro. Na presença de luz, um cloro reage com um hidrogênio do metano, formando HCl, ácido clorídrico. O outro cloro que sobrou vai se ligar na cadeia carbônica, vai ficar com o monoclorometano, ou só clorometano. Geralmente, pessoal, se fosse com bromo, ia formar bromo-metano, IHBr. E geralmente, essa reação não para aqui, ela vai continuar. Então, o clorometano vai reagir com o cloro de novo, vai formar diclorometano. 2 cloros ligados ao átomo de carbono. Até substituir talvez todos os hidrogênios, tá bom? Sempre na presença de luz. Se não tem luz, essa reação não vai ocorrer. Bom, não esquecendo aqui, ó, tem que formar HCl quando eu uso cloro. Se eu usar bromo, vai formar HBr. Se eu formar iodo, vai formar HI.
A reatividade deles o flúor é extremamente mais reativo do que o cloro, que o bromo do iodo. O iodo, na prática, as reações com iodo são bem pouco comuns, porque ele é difícil de reagir. O flúor reage tão violentamente que chega a explodir, gerar explosões. Ou ele destrói as cadeias carbônicas. Além de substituir hidrogênios, ele chega a quebrar cadeias carbônicas e destruir. Em relação aos carbonos, geralmente a gente tem mais de um carbono possível para a reação ocorrer. E aí a prioridade vai ser de quem? Primeiro do carbono terciário, depois do carbono secundário, para por último o carbono primário. Exemplo aqui, esse propano, que é o propano. Nós temos metilpropano, nós temos um carbono primário, dois carbonos primários. Nós temos um carbono terciário. Qual que vai ser a preferência? Carbono terciário. Então, feita aqui a reação com o bromo vai se ligar no carbono terciário, tá? Vai ter um pouquinho de bromo ligado no carbono primário, mas é uma quantidade muito pequena, tá? Muito pequena. Pessoal, outras palavras de explicitar essa regra é o seguinte: o hidrogênio que vai sair vai ser do carbono que já é menos hidrogenado, tá? Qual desses carbonos aqui tem menos hidrogênio? O carbono terciário. Então é esse carbono que o halogênio vai se ligar, tá? Um outro exemplo aqui é o butano. Nós temos um carbono primário, dois carbonos primários e dois carbonos secundários. Qual deles vai ser a preferência do bromo se ligar? Num dos carbonos secundários, tá? Beleza? Se a reação continuar, qual desses carbonos é o menos hidrogenado? Esse que já tem um bromo ligado. Então é ali que a reação vai ocorrer. Um outro tipo de substituição é a nitração. Aí a gente vai ter, em vez da substituição do hidrogênio por um halogênio, aqui vai ter por um grupo nitro, NO2. Tá? Essa reação geralmente é acompanhada por ácido sulfúrico e também a quente. Tá? Reação a frio não funciona. Tem que ser com ácido sulfúrico e a quente. Um exemplo aqui, metano com ácido nítrico sob aquecimento vai formar, e ácido sulfúrico, nitro-metano, o grupo nitro ligado à cadeia carbônica, e água. Por quê? Uma hidroxila do ácido nítrico se liga ao hidrogênio do metano formando água. Novamente, se eu for fazer a reação num composto que tem a opção de um carbono secundário ou terciário, a reação vai ocorrer preferencialmente ou no carbono terciário, se não tiver no carbono secundário, como aqui no propano, tá? A reação vai ocorrer preferencialmente no carbono do meio, que é um carbono secundário, tá bom? Sulfonação, a reação vai ser com ácido sulfúrico, também é quente. E aí vai entrar, o hidrogênio vai ser substituído por um grupo sulfônico. Repare, pessoal, substituição é uma reação de substituição. Quem vai ser substituído? O hidrogênio. Quem vai entrar? O reagente. Só vai mudar o reagente. Então, olha, metano reagindo com ácido sulfúrico vai formar metano sulfônico. E água. Nos casos que tem mais de uma opção, sempre vai ser a prioridade do carbono secundário ou terciário. Nesse caso aqui vai formar ácido 2-propano sulfônico, tá bom? E água, não esquecendo. O outro tipo de reação, pessoal, não é de substituição, é uma oxidação. A oxidação com oxigênio sempre vai formar o quê? Um alcano, alceno reagiu com o oxigênio, vai formar CO2 e água. Que é o que acontece na reação do gás de cozinha, por exemplo. A queima. Reage com oxigênio, formando CO2 e água, tá bom? Outro tipo de reação que tem muito comum nos alcanos de cadeia grande é a cisão ou quebra, tá? Quebra ou cisão. Quando você tem uma cadeia muito grande, esse tipo de cadeia não tem uma aplicação industrial. Por exemplo, essa cadeia de essa cadeia de 16 átomos de carbono, ela não tem uma aplicação industrial. É rentável. Então, alguns países, algumas empresas fazem o processo de pirólise, quebram essa cadeia em duas partes. Quando quebrar um alcano, vai formar outro alcano e um alceno. O alcano, nesse caso, 8 carbonos, vai virar gasolina. E esse alceno vai para utilização da indústria no geral. Tá? Só é feito quando a cadeia é muito grande e não tem uma aplicação industrial viável.
Beleza, galerinha? Era isso. Assim, pessoal, só mais uma coisa aqui. Reações de alcanos cíclicos são as mesmas reações que a gente viu, tá? As cíclicos não ramificados, como aqui, ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. Mesmas reações de substituição, tá bom? Beleza? Então era esse o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima aula.